O Jair é uma pessoa muito especial na minha vida, assim, cara. Tipo, não só pelas portas que ele me abriu com relação ao trabalho. Vocês trabalham Cara, juntos hoje a gente trabalha junto, a gente iniciou o podcast junto. O Jair é um cara que ele enxerga muito à frente, assim. É às vezes até difícil acompanhar ele, porque ele tá. Toda hora ele vê uma ideia, assim. Mas é um cara que tem um capítulo aí no livro na minha biografia aí especial, cara. Bom, por falar nisso, vamos entrar um pouquinho nesse assunto, que é um assunto bastante recorrente. Todo mundo tem essa referência de vocês, né? Que foi o trabalho que vocês fizeram na internet. Eu não sei se Jacupiranga já tinha visto algo parecido com aquilo. Eu tô falando do Papo de Jacu. Papo de Jacu. Como é que foi? Cara, o podcast, ele teve uma... Como que eu posso dizer? Ele teve um crescimento durante a pandemia, né? Uhum. Então, as pessoas descobriram muita coisa na internet durante a pandemia, né? A tecnologia se desenvolveu mais durante a pandemia. E o podcast nada mais é do que um programa de rádio com o visual, né? Uhum. Então, assim, que é aquele papo mais descontraído e tudo mais. Então, a gente começou a consumir muito isso, né? Uhum. E a gente tinha como referência os grandes, que é o Podpah, o Flow. Cara, durante a pandemia, eu passava 4 horas assistindo um podcast. Então, e é uma linguagem diferente. Sim, sim. E a gente eu sempre trabalhei nessa área de audiovisual, né? Com produção de vídeos, casamentos, enfim, festas, eventos. E aí juntou uma ideia dele e a minha, e a gente começou a montar uma estrutura. Cara, se você visse a nossa estrutura, cara, vi isso aqui hoje, cara, diante do que a gente fazia, a gente usava um celularzinho de frente. Um abraço aí pro Rick Santos, DJ Rick, que foi um cara também que no início ele veio com a gente, ele que fazia toda a parte de operacional da transmissão. Legal. Aí a gente usava um celular e 2 câmeras, uma câmera velhinha, aquelas Sony Cybershot, sei lá como que era, não vou lembrar que tinha. E aí a gente começou. Mas, cara, aqui no Vale, eu acho que tinha surgido um podcast, se eu não me engano, em Registro. Iguape. Registro não tinha ainda. Era de Iguape, até era o Edson, que é um parceiro também, que era da época da produtora, lá junto com o Matheus, e ele iniciou. Mas assim, a gente não tinha conhecimento de outro, não. Mas você já tem outras referências, né, no audiovisual, né? Você já tinha um tempo já, né? Ah, sim. Nós estamos falando de 2020, né? Mas você já tinha uma caminhada. Sim, eu comecei, na verdade, com o audiovisual em 2013, 2014, juntamente com o Matheus Jaime, de novo, um abraço pro Matheus da Criativos. A gente começou com casamentos, cara. E aí, uma linguagem diferente, porque anteriormente usava-se muitas câmeras, né? Aquelas câmeras assim para fazer, era um negócio uma peça grande, né? Uma peça grande, uma linguagem diferente de vídeo também. Sim, sim. Né? E a gente começou a trabalhar com uma linguagem mais com as câmeras DSLR e com uma linguagem mais de cinema, né? Que ali a gente podia trabalhar coloração, a gente trabalhava com os efeitos, uns cortes diferentes. Não era aquele vídeo na íntegra, né? Casamento, câmera parada. Pegava um pastor num casamento aí numa igreja, eu ficava 3 horas de vídeo ali. E não, a gente trabalhava com os melhores momentos marcantes durante a cerimônia, a festa. Então, a gente começou ali. E dali eu comecei a partir para as festas, fazia os eventos. O vídeo que a gente falava muito é After Movie, que eram os melhores momentos de uma festa, por exemplo. Entendi. Uma festa no hangar, uma festa aqui no Empório, por exemplo. Então, e sempre buscando essa linguagem mais cinematográfica. Aí você escolhia as imagens, você fazia uma edição disso para soltar ou era ao vivo? Cara, como é que era isso? Não. O ao vivo é recente, cara, essa questão de utilizar o ao vivo. O ao vivo ele vem muito por conta do aumento de banda, né, da internet. Sim, facilitou. Muito. Um aparelho pequenininho de celular, exatamente. Você faz o que... Hoje, pelo celular mesmo, você consegue fazer transmissões. A própria TV hoje, as emissoras de TV, utilizam o celular para fazer transmissão. Mas nessa época a gente captava as imagens durante o evento, aquele monte de gigas, né?
Você pegava lá, Consumindo. fazia um evento lá, dava 100 gigas para você fazer um vídeo de 3 minutos, né? Então você gravava ali 3 horas de evento. Casamento chegava a gravar 6, 7 horas ali gravando para pegar Uma 5 minutos, curtinha 6 ali. minutos. Então, esse processo pós-produção, né, que a gente fala, né, após, é o que mais dificulta, cara. Que leva tempo. Que demanda tempo, conhecimento. demanda e criatividade também, porque você tem que assistir todo aquele material e você ali... Às 7 horas para separar 40 minutos. Aí, 40 não, 3 minutos. Então você tinha que pegar, assistir todo aquele material, selecionando as imagens. Às vezes você encaixava uma imagem, e aí lá na frente, no minuto 2, aí você fala, putz, aquela imagem cabia aqui. Aí você tem que tirar aquela imagem de lá, coloca pra cá, então demanda tempo. Então uma pós-produção aí demanda muito. O Israel que o diga, né? O Israel trabalha com isso Ele também. faz essa parte. Um abraço pro Israel que tá lá Tá na técnica. tá na aí técnica lá. Mas o audiovisual, cara, ele meu, eu vou falar pra você que quando você trabalha com criatividade e você tem um momento, aquele momento criativo mesmo, aí você vai em cima e faz acontecer, cara, mas quando você tem um bloqueio, aí começa a vir um desânimo. Aí é a hora que tem que ter os parceiros. Aí é a hora que você recorre aos amigos Tem que ter uma parceragem para poder fazer a coisa funcionar. Mas daí a ideia surgiu para você virem com esse lance novo, que o podcast é um lance novo no geral. Sim. É que foi muito explorado mesmo, e ainda é. Cara, na verdade, assim, o podcast, ele já existia um certo tempo, né? Ele veio tomar proporções maiores depois dessas grandes referências, Flow, enfim. Os caras fazendo transmissão com mais de 1 milhão de pessoas ali. Aquele cara do futebol, né? O cara arrebentou, né? Entendeu? Então, assim, virou uma disputa quem que tinha mais espectadores ao vivo, né? Ali, simultâneo. Então, teve esse crescimento. Mas, cara, a ideia surgiu, assim, foi mais do Jair, seu xará, que, como eu disse aqui, né? Cara, ele tem uma visão lá na frente. E ele ali, vamos fazer e tal. A princípio era pra ele só. Eu ia fazer toda a parte de produção e ele ia entrevistar. Entendi. Aí, cara, ele falou, não, você vai junto. Falei, cara, eu sou o cara que fica atrás da câmera. Cara, não tenho intimidade nenhuma com as lentes, na frente da lente, no microfone, enfim. Cara, foi 1 ano de podcast, de Papo de Jacu, e eu fico ainda nervoso, cara. Aqui, você não... Sempre vai ser uma coisa diferente, né? Você fica naquela coisa, pô, será que... Pô, tô ao vivo. Será que vai rolar? Será que Uma não coisa vai rolar? é você vai mandar um áudio pra alguém e você fica ali, pô, será que mandei? Agora, aqui não tem volta, né? É pedir, se falar alguma besteira, pedir Já desculpa, foi, aí preparar pelo cancelamento. Segue.